Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu pego as dúvidas, as perguntas da nossa comunidade e respondo em vídeo nesse quadro aqui, Falco Responde, que vai ao ar aos sábados. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse sobre psicologia, sobre terapia cognitiva ou sobre transtornos psiquiátricos, sobre profissão de psicólogo, o que for. Se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, na quarta-feira eu mando lá no Stories do nosso Instagram perguntas e respostas, onde você pode enviar a sua dúvida. Ou também, através aqui do nosso canal do YouTube, nós temos, eu faço uma postagem escrita, onde o pessoal pode mandar ali, pelos comentários dessa postagem, a sua dúvida. E aí eu respondo através desse vídeo. Então, se você tiver essa dúvida, tem essas duas opções para serem respondidas aqui. E também, na segunda-feira, eu respondo também o Stories do pessoal, faço perguntas e respostas, onde respondo no próprio Stories algumas dúvidas de uma maneira mais rápida. Então, sem mais delongas, vamos à primeira dúvida, a primeira pergunta. Trabalho com pais autoritários, com o objetivo de melhorar questões emocionais do filho. No caso, eu acho que você quer saber como trabalhar com pais autoritários. Eu acho que o objetivo aí seria tentar entender, mostrar para esses pais o que eles ganham sendo dessa maneira, Basicamente, a gente trabalha muito em terapia cognitiva com vantagens e desvantagens, Então, pensar assim, às vezes, nas vantagens e as desvantagens deles terem esses comportamentos, deles terem esses pensamentos, o que as causas, que podem causar, as consequências que podem ter no filho deles e por aí vai. Pode ser interessante também estudar os 4 estilos parentais, que são 4 estilos muito interessantes que foram pensados, trabalhados um pouco mais pelo criador da Trek, o Albert Ellis, que fala um pouco sobre o estilo amável e firme, que é o mais saudável, o amável e não firme, o não amável e firme, que seria mais autoritário, e o não amável e não firme, que é um pouco mais sem saber o que fazer, assim, a criança não tem muito um direcionamento. Então, se você até tiver mais dúvidas sobre esses estilos, nós temos aqui uma playlist sobre esses estilos parentais que pode te ajudar um pouquinho mais, para você conhecer um pouco, saber um pouco das consequências de cada um desses estilos. Então, para trabalhar com isso, dos pais autoritários, seria isso. Tentar demonstrar para eles as consequências atuais, o que está acontecendo com o filho dele, o que o filho dele sofre por eles serem dessa maneira, as consequências futuras, possíveis consequências futuras baseadas na psicologia, baseadas em terapia cognitiva, nas evidências que a gente tem, e também as consequências deles mudarem, o que poderia acontecer, por que seria melhor se eles mudassem, tanto na relação com o filho, seja no futuro da criança, do filho. E até mesmo nas questões emocionais, porque se ele tem problema emocional, às vezes ele ser muito autoritário, forçar muito, isso não vai ajudar. Então, mostrar as consequências, isso pode ajudar. Depois, você pode tentar trabalhar um trabalho mesmo de tentar entender a comunicação aí dos pais com os filhos, deles serem um pouco mais compreensivos, e por aí vai. Mas aí primeiro você precisa motivar eles para querer fazer essa mudança. E depois você pode tentar ensiná-los a serem menos agressivos, menos autoritários, talvez ser mais assertivos, de conversar melhor com os filhos. Porque os pais também precisam aprender a lidar com suas próprias emoções para poderem ensinar o filho a lidar com as questões emocionais e do dia a dia. Ok? Espero ter respondido. Se eu não respondi direito a sua dúvida, manda para mim lá no direct do Instagram, que aí eu tento responder por um áudio depois. Próxima dúvida. Falaria sobre o transtorno de personalidade antissocial ao paciente? Depende, tá? Se um paciente chegou assim para mim meio que com essa queixa, assim, às vezes veio encaminhado para um psiquiatra, vindo com essa queixa, nesse sentido, às vezes já foi diagnosticado muito tempo atrás, eu faria a investigação, olharia lá no DSM, faria lá um questionário e tal, para verificar se realmente ele tem. E se é uma dúvida real dele, eu falaria, sem problema nenhum, e falaria como a gente poderia trabalhar com isso e tal. Agora, se a queixa é outra, não tem nada a ver, a queixa dele é de relacionamento e tal, mas é por causa do transtorno, mas a queixa é essa, talvez eu falaria de um pouco de ter traços nessa linha, talvez eu poderia falar que não é muito saudável ter esses comportamentos, mas talvez eu não acho que eu falaria diretamente. Como eu nunca tive um caso específico disso, não sei dizer, porque assim, é difícil a gente falar assim, não faria isso, e a gente não tem essa experiência, porque às vezes no momento é um pouco diferente, porque tudo vai depender também da abertura do paciente e da sua relação com ele, o quão
é essa relação, quão boa é essa relação, né? Se o paciente às vezes já não vai com a tua cara ou não confia muito em você, não vai ser difícil. Mas se você tem uma boa relação com ele, às vezes pode ficar mais fácil. Então, e no primeiro momento, eu acho que eu não falaria se fosse por outro motivo que ele está ali. Se for o motivo principal que ele está ali, eu avaliar e ver que aí eu falaria. Mas como eu disse, não tem como saber, porque vai depender muito da relação que você tem com esse paciente e também da relevância que tem falar para esse paciente sobre o transtorno de personalidade dele. Porque dependendo ali, você pode falar e ele espanar, falar, eu não sou isso, não sei o que e tal. E aí, ou ele, tem gente que acha bonito, né, ser também meio antissocial, meio psicopata, assim, e aí pode, às vezes, estimular ele a continuar tendo aquele comportamento. Então, tudo acho que vai de caso para caso. Próxima pergunta. O que achou do conteúdo psicológico do filme Coringa? Achei que ficou incoerente. Eu já fiz um vídeo sobre o filme do Coringa, eu vou colocar nos cards aqui em cima, para você dar uma olhada se você ainda não assistiu. Eu, sinceramente, não achei incoerente, porque, na realidade, a gente não sabe nada, né, do conteúdo do filme. A única coisa que a gente sabe ali é do afeto pseudo-bubar, que é a questão dele rir, né, rir incontrolavelmente, sem estar realmente tendo uma emoção positiva e tal. Então, essa é a única coisa que a gente sabe. Agora, a gente não sabe de nenhum transtorno dele. A gente não sabe de nada dele. A gente não sabe nenhum do histórico dele. Porque são tudo suposições, né, do passado dele. Não vou dar spoiler aqui. Mas do passado dele também não é uma coisa tido em pedra, né? É tudo suposições. Talvez tenha acontecido isso, talvez tenha acontecido aquilo. Então, a gente não sabe necessariamente as coisas. Então, sabe falar, digamos assim, que é incoerente, a gente não sabe nem a base, né? A gente não sabe assim, ele é assim, ou essa é a história dele, e por isso que ele é dessa maneira, né? Então, não tem como a gente saber. A única coisa que a gente tem que saber uma coisa é fato, né? É uma obra de ficção, né? A gente não está vendo ali um documentário, a gente não está vendo ali um filme baseado em fatos reais ou qualquer coisa nesse sentido, onde precisa ter ou deveria ter, né, uma coerência, uma coisa correta, exatamente como funciona e tal. A gente está vendo uma obra de ficção baseado num personagem de história em quadrinho, né? Então, tipo assim, é claro que alguns exageros terão, porque até mesmo na câmera e tal. Mas uma coisa que mostra, que eu achei muito interessante, é justamente o funcionamento completo, né? Onde o sujeito que ele já tem um transtorno sério, ele tem um transtorno sério, né? Porque ele até delira, né? Ele tem alucinações e tudo mais. Então ele tem um transtorno sério, fica sem a medicação dele, o ambiente não ajuda, né? Pessoas culpando ele, a família também é complicada, ele não tem uma definição, ele não tem um direcionamento e tal. Isso pode fazer com que ele piore o seu quadro, né? Sem a medicação, o ambiente pior, né? A família não tem um direcionamento, vai piorar o quadro dele, e aí ele tendo ali um escape. E também num momento ali de estresse muito grande, tentando se defender, ele faz aquele ato, né? Lá na cena do metrô, não tô tentando não dar spoiler, né? Ali na cena do metrô, inicialmente, mas não foi porque ele quis fazer, mas aquilo que ele não ativa. A gente sabe também que momentos de estresse muito grande, muito elevado e consequências grandes, isso pode causar uma alteração ainda maior, né, no nosso psicológico e por aí vai. Então, eu achei muito bom o filme, eu não vi nada assim de incoerente e por aí vai. Tá? Não sou uma pessoa que também acha que o filme estimula a violência, nada disso. E principalmente isso, né? Porque como a gente não sabe a base, a gente não sabe que transtorno ele tem, a gente não sabe de nada, né? O filme ele deixa muito tudo turvo essa parte, né? A gente não tem uma definição. E querendo ou não, o personagem do Coringa, ele é um personagem que o passado dele ele é meio né, turvo, assim, não é uma coisa exatamente definida. Então, não tem como dizer assim, é incoerente, ou está errado isso, porque é uma obra de ficção e também o filme não mostra isso. A única coisa que a gente sabe é do afeto pseudo-bubar, que é a questão da risada. Tirando isso, a gente não sabe de nada, de nenhum transtorno, de nenhum possíveis traumas neurológicos, fisiológicos ou psicológicos, né, que ele possa ter tido durante a vida e os reais transtornos dele que ele tem lá, os remédios, a gente não sabe também as medicações específicas que ele toma, a gente não sabe nada disso. Não sei se era isso que você quis dizer com ser incoerente e tal, não sei o que você quis dizer com isso também, mas qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá também no direct que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para entender um pouquinho o que isso quer dizer, né? Cada um tem a sua opinião também, não é uma coisa definitiva, seja como público geral, seja como profissional também. Profissionais a gente sabe que
uma visão, a gente pode ter visões diferentes sobre as coisas, então completamente normal você pensar diferente de mim também. Próxima pergunta. Por que tem paciente que acha estranho ver psicólogo fora do consultório e vice-versa? Isso eu acho que eu penso que é por um lado, né, pro lado do psicólogo achar estranho, vai muito da visão antiga, psicanalítica, do psicólogo ser muito, tem que ser tipo, muito bem neutro, sim, não pode se relacionar e tal, e aí ele vai para um lado muito extremo, às vezes, né, porque é diferente, sei lá, ninguém tá te chamando pra você ir jantar na casa do paciente, né? É um exagero. Mas só que às vezes pode ir pro lado extremo, a ponto de realmente, não posso nem ver o paciente, desvia o caminho para não encontrar o paciente na rua, né? Coisas nesse sentido. Então, isso vai de uma visão da psicologia mesmo, principalmente da psicanálise e tal, mais antiga, que exageram um pouco essa questão da relação. Isso na visão do terapeuta. Na visão das pessoas, né, do paciente, do cliente, por que eles acham estranho ver o psicólogo fora, é porque, querendo ou não, transtornos psicológicos, né, psiquiátricos, ou fazer, né, uma terapia, querendo ou não, ainda sofre muito preconceito. Ainda há muito preconceito quanto à saúde mental sobre a pessoa buscar uma ajuda psicológica. Ainda é considerado coisa de louco, coisas nesse sentido, né? Então, é por isso, né? A pessoa se sente, mas vou falar que eu estou indo no psicólogo, vão achar que eu sou doido, não sei o que lá e tal. Então, isso é que as pessoas acham estranho no caso encontrar o psicólogo e não quer às vezes encontrar o psicólogo. Hoje em dia tá melhorando um pouco, né? Porque tem psicólogos um pouco mais tranquilos e tal, é mais tranquilo também você falar que vai no psicólogo, mas ainda há esse preconceito, certo? Por outro lado também, eu acho que uma terceira linha aí que a gente pode pensar, às vezes é a questão que na terapia, querendo ou não, a gente fala de muitas intimidades, né? De muitas coisas assim que a pessoa não fala pra ninguém, né? Que ela tem segura ali pelo sigilo, né, profissional, então ela não fala aquilo pra ninguém. E às vezes encontrar o psicólogo vai deixar evidente, né, que ele sabe, alguém que sabe do passado dela, que sabe do que ela pensa sobre. Vamos supor se a pessoa fala mal do namorado, né, durante a terapia, aí encontra o psicólogo junto com o namorado, aí vai pensar, o psicólogo vai pensar isso do meu namorado, ou ele sabe disso e tal. Então isso pode ser uma terceira linha aí que a gente pode pensar do motivo das pessoas acharem estranho ou não gostarem disso, ok? Isso, espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Olá, tu poderia falar um pouco sobre a classificação dos pensamentos automáticos disfuncionais? Bom, a classificação dos pensamentos automáticos funcionais, eu acho que se eu entendi o que você quer dizer, é sobre os erros cognitivos, né, as distorções cognitivas, que é uma classificação, né, eu tenho um vídeo aqui sobre as distorções cognitivas, se você depois acessar, vou ver se eu consigo colocar aqui, até que às vezes eu esqueço de colocar, né, os vídeos, mas enfim, se você ver se eu consigo colocar aqui no card em cima também, se couber, né, se tiver espaço, sobre as distorções cognitivas. Você procura lá no nosso canal que tem lá. Que são basicamente, realmente você dá, por exemplo, um nome para cada tipo de pensamento automático disfuncional que você tem. E essas classificações, o que elas podem ajudar? Então é catastrofização, pensamento em túnel, visão de túnel, tudo ou nada, né? Tipo 880, coisas nesse sentido. Personalização, vitimização e tal. Todos esses pensamentos, esses erros cognitivos, essas distorções cognitivas, ajudam a gente a classificar os pensamentos automáticos, como esse pensamento é uma catastrofização, esse é uma vitimização e tal. Isso ajuda a gente a se distanciar um pouco mais do nosso pensamento automático disfuncional. Quando a gente se distancia mais, a gente pode avaliar ele de uma maneira melhor, né? E aí consegue lidar melhor com ele no longo prazo. Eu acho que é isso que você quis dizer com a classificação dos pensamentos automáticos disfuncionais. Se não for isso, talvez seja a questão das crenças, né? Mas aí é um pouco mais atrás, porque daí não é o pensamento disfuncional, aí é as crenças disfuncionais que geram, né, os pensamentos disfuncionais, que podem ser classificados como desamor, desamparo ou desvalor. E também tem um vídeo aqui no canal sobre isso que pode te ajudar um pouco mais sobre isso. Se você quiser mais dúvidas específicas, manda pra gente lá também, que eu respondo mais específico. Manda outra pergunta ou manda lá no direct também do Instagram que eu tento responder pra você. Em uma sessão de terapia cognitivo-comportamental, tenho que ter folhas de exercício da TCC para preencher com o meu cliente na sessão? Ou como funciona? Seria mais diálogo durante a sessão apenas ou teria que ter bastante uso de exercício e como utilizá-los em uma sessão? Não tem uma regra, né, de você tem que ter a folha, tem que ser só diálogo ou tem que ter exercício durante a sessão. Não existe uma regra. Tudo vai depender do pensamento automático do paciente, como o terapeuta gosta de trabalhar,
e como ser melhor para aquele transtorno, para aquela dificuldade que o paciente tem, tá? Eu costumo deixar, sim, folhas de exercícios, seja de responder dos pensamentos automáticos, seja uma folha em branco para fazer ali na hora. Eu costumo para deixar a coisa um pouco mais dinâmica e para conseguir praticar aquilo, querendo ou não você escrever e tal, é muito mais fácil. Porque se você só fazer uma questão de fala, às vezes o paciente não vai conseguir entender diretamente como você quer que ele faça as coisas. Então, fazer na sessão pode ajudar ele a entender para depois ele conseguir colocar em prática. Então, fazer na sessão ali com seu auxílio e tal, ele vai aprender aquilo para depois ele colocar em prática no seu dia a dia. Porque se você só fala para ele fazer durante a sessão, às vezes ele não entendeu direito, ele vai ficar com dúvida e tal, e pode fazer ele não fazer aquele exercício, aquele experimento, e isso atrapalhar um pouquinho na melhora dele, da sessão, do tratamento. E como utilizá-los aí vai depender, e como utilizar, né, o material e por aí vai depender, como eu disse, do caso, né, vai depender do que surgiu, né, se surgiu um pensamento disfuncional, às vezes daí você usa lá o RPD, ou usa o modelo cognitivo mesmo, né, vai respondendo o questionamento socrático para ir respondendo e tal. Tudo vai depender, tá? Não tem uma regra, assim, como utilizar isso? Vai depender do caso, né, surgindo. O interessante é ter vários, por exemplo, às vezes o paciente está muito ansioso e tal, tiro ali uma folha que tem ali uma respiração relaxada para ele poder seguir ali ou seguir junto com ele e tal, para conseguir se acalmar, para ficar mais calmo. Então é interessante ter todas as ferramentas, às vezes numa gaveta ali perto ou sei lá, próximo de alguma maneira, para que você em cada momento você ter ali, para você poder tirar, entregar para o paciente e trabalhar junto com ele. Então eu acho interessante ter, sim, não vai ficar assim tudo em cima da mesa, assim, tá? Vai ficar num lugar para, se você tiver necessidade, você poder utilizar. E quando utilizar, você vai utilizar conforme você sentir a necessidade de utilizar. Próxima pergunta. Como a TCC trabalha os déficits em habilidades sociais? Em quanto tempo ela pode resolver esses déficits? Como é o treino de habilidades sociais com a TCC? Bom, a mesma pergunta de maneira diferente, né? Bom, a TCC trabalha os déficits de habilidades sociais. Primeiro a gente vai ver se o paciente tem realmente um déficit de habilidades sociais ou se o déficit de habilidades sociais nele é causado, por exemplo, por uma ansiedade. Porque a gente sabe que a ansiedade ela causa um déficit nas habilidades sociais, porque o sujeito ele fica ali um pouco mais tímido, com medo de falar e por aí vai. Primeiro a gente tem que identificar isso, se é realmente um déficit ou se é o déficit causado por outro problema, se é por outro transtorno, uma depressão, uma ansiedade. Se for por essas outras coisas, a gente vai trabalhar isso, então a gente vai trabalhar a ansiedade, a gente vai trabalhar a depressão e tal, e com o tempo isso vai melhorar sua habilidade social. Se for questão realmente uma falta, realmente um déficit da habilidade social, a gente vai treinar isso como? Primeiro, a gente vai avaliar quais são os comportamentos sociais adequados, como uma pessoa deve agir. Coisas simples assim, existe até o livro que fala sobre isso de habilidades sociais, que pode ajudar, né, que a gente usa lá do Cabalo e tal. Ou dos Delpret também, que ajudam bastante. Então, você pode utilizar isso que ajuda bastante. Né? Por exemplo, é uma coisa simples que eu lembrei agora. Na fala, quando você estiver conversando com alguém, não ficar olhando direto no olho da pessoa toda hora, porque às vezes você fica meio tipo um psicopata, né? Mas também não ficar desviando o olhar toda hora, porque senão você fica muito introvertido, muito tímido e tal. O ideal é você olhar um pouquinho, desviar, olhar mais um pouco, tal, entender? Olhar para baixo, tal. Então, esses treinos, a gente vai pegar comportamentos que são considerados mais funcionais, digamos assim, mostrar isso para o paciente e fazer ele ter isso, né? Fazer ele ter essas habilidades sociais. A gente pode treinar também, fazer um vídeo, às vezes vídeo dele conversando normalmente, para ele notar, poxa, qual o comportamento aqui desse vídeo, você falando, né, comigo aqui, o que você acha que é ruim e tal, o que você poderia fazer diferente e por aí vai. Então a gente vai trabalhando nesse sentido, buscando qual comportamento que ele tem que não ajuda, que atrapalha ou faz ele ter os outros possivelmente ter uma visão ruim dele, ao mesmo tempo quais comportamentos que ele pode ter que são mais considerados mais normais, né? Digamos assim. E aí a gente coloca em prática, basicamente. Então faça diferente, vai treinando, vai se esforçando, se esforça ali durante a terapia, tem um feedback do terapeuta em relação a isso, se esforça ali com o namorado, se esforça na família, com os amigos, aí vai aprendendo e por aí vai, ele vai aprendendo essas habilidades sociais, ok? A gente pode trabalhar também a assertividade, né, para ele deixar ele de ser passivo ou agressivo, ser mais assertivo, conhecer seus direitos e tal, saber o que falar, saber fazer pedidos e por aí vai. São técnicas também de assertividade, pode ajudar, que seria como fazer pergunta, como fazer pedidos e por aí vai.
Em quanto tempo pode resolver? Depende, tá? Depende muito de cada paciente, porque depende do nível dessa habilidade social, né? Desse déficit de habilidade social. Se é muito grande, vai demorar mais tempo. Se for pouco, é menos tempo. Se for focado em questão, como eu disse, de ansiedade, depressão, é diferente também. E tudo vai depender também da motivação do próprio paciente, do cliente, dele colocar em prática aquilo, porque às vezes se é muito difícil para ele aquilo, vai demorar mais tempo. Se ele estiver muito mais motivado e colocar em prática mesmo, vai ser um pouco mais rápido. Então não tem como definir um tempo para isso. O que eu posso falar é, tipo, simplesmente vá buscar ajuda e faça o que o terapeuta está falando para você melhorar. Ficar preocupado com o tempo também não ajuda em nada, né? A questão é você, tô com dor, tenho que tomar um remédio. Mas em quanto tempo vai passar? Se você não tomar o remédio, não vai passar, né? Se você não tomar o remédio, não vai passar. Então, toma o remédio. Quanto tempo vai demorar? Não sei quanto tempo vai demorar, né? Simplesmente faça e deixa acontecer naturalmente. Próxima pergunta. Para ser um terapeuta cognitivo comportamental, tenho que ser psicólogo necessariamente? Ou existem formações livres para terapeuta cognitivo comportamental? Não existem. Antigamente eu acho que existiam, né? Alguns, se não me engano, teve até uma pessoa que veio conversar comigo uma vez, falou que era nutricionista e antigamente tinha e fez a formação em terapia cognitivo comportamental, mas hoje não pode. Tá? Hoje, para você ser terapeuta cognitivo comportamental, ou é psicólogo ou psiquiatra. Então, essas duas áreas, né? Ou ser médico, psiquiatra ou psicólogo, para você trabalhar na linha terapia cognitivo comportamental. Você pode fazer, assim, tem alguns cursos de especialização que permitem, por exemplo, assistentes sociais fazerem, mas não sei, não acredito que elas não possam aplicar, né? Trabalhar realmente com aquilo, tá? Não é aconselhável. A pessoa pode fazer às vezes cursos assim, se for livre para elas fazerem, né? Para conhecer a terapia cognitivo-comportamental, saber como indicar e tal, mas aplicar a terapia cognitivo-comportamental somente psicólogos e psiquiatras, ao meu entendimento, tá? Pode ser bem diferente, mas no que eu pesquisei um tempo atrás, era isso que eu tinha encontrado. Que já surgiu essas perguntas anteriormente, né? Bom dia. Como ter coragem de dar o primeiro passo para o enfrentamento de uma situação sozinho? E como manter o foco e não desistir com as dificuldades, medo de dirigir? Bom, para ter coragem de dar o primeiro passo, primeiro tudo você tem que fazer uma vantagem e desvantagem de você continuar agindo como você age, né? Tendo seu comportamento, tendo esse medo e evitando as situações. O que você perde com isso, basicamente? O que você ganha? Depois, vantagens e desvantagens de você mudar esse comportamento. O que você ganharia se você mudasse esse comportamento? Isso servir para motivar, né? Para te motivar a fazer isso. Depois, é tentar parar de pensar, né? Não pensar numa coisa grande, por exemplo, andar de carro, né? De imaginar eu na estrada dirigindo, falando, não, é muito longe isso aí, né? Vamos diminuir o espaço aqui das tarefas que você tem que fazer. Não é se imaginar já dirigindo uma Fórmula 1, né? É se imaginar, por exemplo, começar com tarefas menores. Então comece pequeno e não precisa ser rápido também. Tem que ir devagar, se respeitar o seu tempo. Comece devagar, comece, por exemplo, entrando no carro, lá ali com o motorista, com o carro parado, né, com o carro desligado, fica ali um tempo, às vezes já vai sentir ansiedade, né, dependendo desse medo. Espera essa ansiedade passar e tal, e aí depois passa pro próximo, depois de um tempo, né, depois de umas semanas fazendo isso, a ansiedade já estiver mais tranquila, passa pro próximo passo, que é às vezes entrar no carro e ligar o carro, ficar com o carro ligado ali e tal. Então você vai indo em escadinha, vai devagar, tá, ao mesmo tempo. Agora, fazer isso sozinho é possível, tá, mas é muito mais difícil. Não sei se é muito mais difícil, mas é mais difícil porque você não vai estar habilitada, digamos assim, com a habilidade de responder os pensamentos automáticos que vão surgindo no momento. Você fazendo isso na terapia, por exemplo, vai te ajudar muito mais, porque o terapeuta vai poder te questionar mais, fazer você pensar um pouco melhor e te preparar mais para essas situações. Mas enfim, para você fazer isso é dessa maneira. Não pensar lá na frente, é pensar em coisas menores, inicialmente é entrar no carro, fica lá, depois liga o carro, ficando lá, vai de pouquinho em pouquinho, por partes. Não pensa no negócio grande, pensa no negócio pequeno. Ao mesmo tempo de tentar trabalhar essa motivação. O que você ganharia mudando e o que você perde, né? Também se você continuar do jeito que você está. Próxima pergunta. Dá para saber quanto tempo dura um tratamento com abordagem TCC? Não dá para saber exatamente, tá? Porque cada pessoa é de um jeito. Aí se a gente fosse estabelecer muito assim, não, é tantas sessões, é X sessões, tal, a gente estaria definindo muito, tipo, trabalhando, achando que todas as pessoas são iguais. Isso não é verdade,
né? Cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um tipo de um conjunto de crenças disfuncionais, um conjunto de transtornos também pode ter combinado. Às vezes a pessoa vem por ansiedade, ao mesmo tempo ela tem depressão e precisa trabalhar isso também. Então não tem como a gente definir exatamente. Ao mesmo tempo que cada pessoa também tem uma motivação diferente para terapia. Às vezes a pessoa tem preconceito com a terapia, isso já atrapalha um pouco, né? Isso já atrapalha um pouco, porque você precisa trabalhar esse preconceito antes. A pessoa às vezes é apressada, né? Por exemplo, para fazer às vezes perguntas dela, a pessoa às vezes é mais apressada para resolver o seu problema logo. Isso vai trabalhar, porque você precisa trabalhar a aceitação, entender que tudo tem seu tempo, a gente precisa resolver as coisas, não precisa ser rápido, tem que simplesmente resolver, é isso que importa. Então a gente precisa trabalhar isso antes. Então tudo vai depender. Também depende da motivação da pessoa. Se a pessoa está bem motivada, não, eu tô realmente pronto para mudar e tal, vai ser muito mais rápido. Se a pessoa não tiver, se ela está vindo por causa de que outra pessoa queria que ela viesse a terapia, vai demorar um pouco mais, precisa trabalhar isso também. Então tudo depende, tá? Não tem como a gente definir. Tem alguns estudos, né, que definem, por exemplo, quando estudos que falam de depressão, por exemplo, em, sei lá, 16 sessões, 24 sessões, o paciente melhorou com a terapia cognitivo comportamental e tal, mas isso é um estudo controlado, tá? E a pessoa melhorou, focando ali na depressão, só que a gente sabe que não tem só isso. Normalmente a pessoa tem depressão e tem outros problemas, tem problemas que vão surgindo durante a semana, que às vezes entram em questão ali durante a sessão, que a gente deixa um pouco de lado o tratamento específico para trabalhar aquilo que foi acontecendo. Então, tudo é mais variado, tá? Não tem como definir. Tem alguns profissionais que definem, mas eu não gosto de fazer isso, porque se coloca ali uma coisa muito de cobrança maior, tanto do terapeuta como também do paciente, que às vezes vai se cobrar, tá vendo, eu não tô melhorando no tempo e tal. Isso pode se frustrar ainda mais e piorar a situação. E a última pergunta de hoje: dê uma orientação sobre como convencer uma pessoa borderline a aderir à terapia cognitivo-comportamental. Bom, para convencer uma pessoa, né, seja borderline, seja o que for, uma coisa que você pode mostrar para ela é assim, né, se ela continuar tendo o comportamento que ela está tendo, continuar agindo como ela está agindo, o sentimento que ela está tendo, os pensamentos que ela está tendo, como está sendo atualmente, né, quais efeitos negativos principalmente está tendo na vida dela, quais efeitos futuros negativos podem haver na vida dela, então as consequências negativas dela continuar a estar como está, continuar fazendo ser como ela é, né, e tal. E os benefícios que ela teria se ela mudasse, né, se ela alterasse, se ela trabalhasse melhor com seus pensamentos, se ela tivesse comportamentos mais funcionais e por aí vai. Então, inicialmente, seria isso, né, mostrar para ela qual as consequências negativas de continuar como ela tá. Depois, mostrar assim, nossa, você tá há X anos, sei lá, se a pessoa tem 30 anos, você tá há X anos, 30 anos com isso e tal. Você sozinho conseguiu melhorar? Ah, não consegui melhorar. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda para melhorar. Se você não conseguiu até agora sozinho, isso pode ser um indicativo de que você precisa de uma ajuda. Então, é trabalhar com a pessoa mostrando que não que ela seja incapaz, mas mostrando que às vezes ela ter uma ajuda vai ajudar ela a conseguir o objetivo que ela quer, que às vezes é um relacionamento melhor, às vezes se sentir melhor também, não se sentir tão mal e tal. Então mostrar as consequências negativas de continuar sendo como ela é, de agindo como ela age, e as consequências positivas de mudar isso. E também mostrar para ela que às vezes ela precisa de uma ajuda porque até então ela não conseguiu melhorar sozinha. Então como, digamos assim, convencer seria mais ou menos isso. Agora, se a pessoa não quer, é muito mais difícil. Mas dependendo da relação que você tiver com essa pessoa, vamos supor, se for seu namorado e tal, você pode tentar fazer, né, ultimato, poxa, é uma condição pra gente tá certo na relação, né, porque é muito difícil pra gente esse relacionamento dessa maneira e tal, é uma condição para que a gente continue, pelo menos vá conversar, só pra você ver como é que é e tal, porque eu gostaria que você fizesse isso por mim e tal. Isso você pode fazer, é um direito seu. A pessoa tem o direito de negar, falar, não, eu não vou, não me importo com isso, ok, mas é um direito seu de você pedir pra pessoa isso, tá? Espero ter respondido. Bom, pessoal, era isso. Essas são as dúvidas, né, de hoje aqui do Falco Responde. Lembrando que se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, seja por aqui ou seja lá no nosso Instagram, é só você acompanhar no nosso Instagram, que é Terapia Cognitiva Online. Na segunda-feira eu respondo rapidamente as perguntas lá pelo Stories mesmo.
Eu mando o Stories na segunda e respondo normalmente terça de manhã. E na quarta-feira eu mando lá no Stories e mando também aqui no YouTube uma postagem escrita, onde o pessoal me manda ali nos comentários as dúvidas. E aí eu respondo, eu gravo esse vídeo e faço e lanço ele no sábado, ok? Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, essas são as suas opções, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal se você não for inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha também que pode usufruir desse vídeo. Se você não gostou, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.